Meus amigos, segunda-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de basquetebol. Se bem que eu acho que isto há uma probabilidade de só sair na terça, mas pronto, seja como for. Nós tivemos que 40 minutos a tentar resolver problemas técnicos, Ricardo. Sim, por aí. Já estavas cansado. Entretanto, 2 lances livres para o Shake Gilgeous Alexander. E os Lakers depois, olha. Muito bem, como é que estás? Antes de irmos a isso, calma, Ricardo, temos que fazer aqui um recap desta última nossa semana. Tu tens andado a trabalhar muito? Continuas a ganhar prémios internacionais? Estão parvos. Continuo a trabalhar muito, sim. Continuo a trabalhar mesmo muito. E tu, a tua filha? Sim, o trabalho sobrevive às tuas mãos? Sim, sobrevive, para já está, ainda sobrevive. Sabes que eu tenho uma política que é quando as pessoas me dizem eu trabalho muito, eu acho sempre que não. Acho sempre. Não, por acaso não é isso. A minha política é quando. É só uma desculpa. Para adiar os prazos das entregas das coisas, não é? Por exemplo, mas normalmente mas não é bem isso. Normalmente é quando eu digo assim, então o que é que tu fazes? E a pessoa começa a resposta por eu faço muita coisa. Eu penso. Eu ontem lembrei-me de ti. Então, não sei se viste no banho? O vídeo. Não sei se viste o vídeo. Deixei o Ricardo sem palavras. O comunicador ficou sem palavras. Está cada vez melhor. Então, o vídeo. Não sei se viste o vídeo do Giannis Antetokounmpo e da mulher a treinarem. Não. A treinarem boxe. Se calhar podem treinar lance livres, mas boxe. Estão-se a preparar já para quando a filha for mais velha. Os filhos forem mais velhos. O Giannis estava a dizer que aquilo era uma forma de prepararem os futuros genros e noras. Para estarem preparados. Não vi, mas o Giannis tem que... Podiam tratar-lhes do assunto. O Giannis tem cabedal suficiente. 2 metros. Sim. Já viste o que é que tu chegares a casa de começares a namorar com alguém? Eu vou-te apresentar o meu pai e o teu pai e o pai dela era tipo um grego, um deus grego, meio africano também. É o verdadeiro gorilão da bola azul, não é? O famoso sketch do Porta dos Fundos. Sim, é verdade. Sabes que eu de combates e não sei o quê, eu não sigo nenhum desporto de luta, mas estava. Não é que eu fosse ver, mas estava interessado no resultado do combate da Ronda Rousey e da Gina Carano. E aquilo durou 15 segundos. Seguia com muito entusiasmo o início da carreira da Ronda Rousey, mas ela de repente começou a perder tudo e mais alguma coisa, não foi? Não, sabes que eu também né, toda a gente seguia, né? Ela ganhava tudo, e depois eu comecei a ler algumas coisas que ela ganhava porque o desporto ainda era um bocadinho amador, e quando começaram a entrar lutadoras mais a sério, ela já não conseguia competir porque ela já tinha ou seja, a Ronda Rousey é muito forte numa coisa muito específica, e que quando começaram a entrar lutadoras que eram melhores noutros aspectos, ela já não conseguiu competir. Mas pronto, eu estava isto para dizer que sim, que estava e depois durou 15 segundos e pronto, pelo menos não perdi muito tempo a ver, foi literalmente um vídeo de 15 segundos no Twitter. Portanto, dava para o TikTok, o combate inteiro dava para o TikTok, ou não? O combate inteiro dava para, sei lá, para um SMS. Amor de Deus. Visto que tu andares meses a promover. És mesmo boomer, meu. Já ninguém usa SMS, meu. Era tu ainda envias SMS a alguém? Não, mas era esse o tipo de termo de comparação que eu queria fazer. A partir do momento que eu tenho que explicar, perde todo o impacto. Não, mas imagina o que é tu andares a promover as finais da NBA durante meses e depois o Kobe e o Shaq chegam lá e rebentam com os New Jersey Nets 4-0 sem hipótese nenhuma. É um bocado isto, não é? Verdade. Pode acontecer este ano também, não é? Era aí, isto foi a ponto perfeita para falarmos das finais de conferência. És um mestre, tu és um mestre nisto. É na gestão das passagens, as pontes, a gestão dos silêncios, pá. Curiosamente, e ainda bem que estás a dizer isso, nós não preparámos nada para este episódio. Fica já aqui a revelação. Nós não preparámos assuntos, não é? Só há 2 assuntos. O alinhamento está relativamente feito, não é? É verdade. Em primeiro lugar, o recém-anúncio da contratação do Jamal Moses no New Orleans Pelicans. Agora mesmo. Porque estive a ver um vídeo, não sei se é por ser os Pelicans, mas nós não acabamos por às vezes não prestar muita atenção, e eu acho que tu também não tens noção do que eu te vou dizer. Desde o momento em que os Pelicans trocaram o Anthony Davis, portanto começaram ali um processo de rebuild, isto há 6 anos, né? 6 anos, eles já desperdiçaram, entre aspas, eles já tiveram na sua posse
14 escolhas de primeira ronda, seja em jogadores que eles tiveram ou piques, e estão mais ou menos no mesmo sítio onde estavam no dia em que trocaram o Anthony Davis. Portanto, nós falamos muito dos rebuilds que não correm bem, os Nets e os Wizards, mas os Pelicans vão aqui um bocadinho under the radar, porque eles tiveram muita coisa e continuam em lado nenhum. Mas contrataram Jamal Mosley, era um dos treinadores que estava aí no mercado, não é? É verdade que as coisas não correram bem em Orlando, mas a evolução era notória e portanto percebe-se que os Pelicans, que estavam ali na dúvida se ficavam com o James Borrego ou não, acabaram por ir buscar. Não me surpreendeu, sinceramente. Acho que eles precisam de alguém, para já precisam de alguém que ponha aquela gente a defender um bocadinho mais sistemático. Será mais por aí, não é? Olhar para o perfil do Jamal Mosley, que é um treinador sobretudo com uma dimensão defensiva, e perceber que aquela equipa precisa de regras no meio campo defensivo. É um treinador com muita experiência. Deixou aqui algumas dúvidas, sobretudo na parte final da sua passagem por Orlando, acerca da capacidade de lidar com estrelas, não é? A sua ligação aparentemente com o Paulo Banchero não era a melhor, e também nunca foi capaz de criar um ataque funcional, mas também temos que dizer que ele passou a maior parte do tempo sem atiradores, sem lançadores. Portanto, adicionaram este ano o Desmond Bane, no ano anterior tinha sido o Kentavious Caldwell Pope, quer dizer, tem um atirador numa equipa de 5 jogadores. É difícil fazer omeletes numa liga destas. Ele conseguir que a equipa tivesse sistematicamente uma das melhores defesas da liga é o seu maior feito. Mas este ano esse também... ADN que ele quer transportar para New Orleans. Este ano perdeu-se porque ele perdeu o balneário. Isso era o que eu ia dizer. Ou seja, este ano Orlando não esteve lá em cima nas defesas como esteve nos últimos 2-3 anos, mas muito por causa disso, porque percebeu-se. E depois também não ajuda que, se pensarmos nos últimos 3 anos de Orlando, entre Jalen Suggs, Paulo Banchero e Franz Wagner, não houve assim tantas fases em que eles tiveram os 3 saudáveis dentro do campo. Mesmo se pensarmos agora nesta boa estadia que eles tiveram no playoff, venderam bem cara a derrota contra os Pistons, jogo 7, se não estou em erro. Franz Wagner sempre condicionado, quando jogou condicionado, e muitos jogos até sem jogar, portanto. Mas é interessante ver estas mexidas, vermos aí uma série de... Ficar surpreendido com o despedimento do Daryl Morey. Enfim, é que foi um bocadinho do nada, não se falava propriamente disto, não é? Foi do nada, mas quer dizer, durante a época tivemos alguns sinais de que algumas das decisões dele podiam não ter sido totalmente bem acolhidas. A troca do Jared McCain, não é? De toda a organização. A troca de Jared McCain talvez tenha sido a gota d'água, mas dar aquela extensão ao Embiid, enfim, dar aquele contrato ao líder da equipa com aqueles problemas. Enfim, algumas dúvidas sobre esse tipo de gestão. Parece que o Daryl Morey tem 20 anos de carreira e já fez bons trabalhos na liga, sobretudo quando montou aquela equipa dos Rockets, mas sempre foi uma pessoa muito ligada aos analytics, não é? Diz-se nos bastidores da NBA que ele é uma folha de Excel com olhos, não é? Ele tem zero emoção, zero emoção. De todas as decisões são baseadas em números e naquilo que os números lhe dizem. E às vezes é preciso um bocadinho de emoção em algumas decisões, se calhar mais analytics do que emoção, mas perceber que mandar embora um Jamal McCain que era muito acarinhado pelos adeptos, o Jared McCain que era muito acarinhado pelos adeptos, podia não ser bem acolhido e se calhar não havia necessidade de o fazer, porque ele estava na corrida para ser o rookie do ano até o momento em que se lesionou no ano anterior, portanto... Não, mas também não podemos ignorar que desde que ele regressou até ser trocado, estamos a falar de um jogador que até na G-League andou, portanto sim, com muitas dificuldades do ponto de vista físico, é verdade, mas de repente... Mas é uma aposta, é um fold muito rápido de se fazer, não é? Estamos a falar de um miúdo que está no segundo ano. É desistir de um miúdo que vinha de uma lesão muito grave, que o obrigou a ficar muito tempo de fora. Tu não podes esperar que se volte de imediato para o seu melhor nível assim que se começa a jogar, e de facto ele ia precisar de algum tempo para fazer aquilo que tu tanto gostas, não é? O ramp up, não é? Podia fazer juntamente com o Embiid. O ganhar o condicionamento, exato, é só pedir um manual ao Joel. E a verdade é que ele é trocado para Oklahoma e de imediato começa a render. E começa a render muito, sempre. Portanto,
se calhar o próprio sistema não estava ali, não era o melhor sistema para potenciar as capacidades do Jared McCain, se bem que eu acho que não é preciso um grande sistema para potenciar um jogador que sabe lançar, que sabe tomar decisões com a bola na mão. É apenas uma questão de apostares nele, se calhar, e de lhe dar confiança. Mas esse é o tipo de decisões, não é? Que podem ter custado o trabalho. A questão do Joel Embiid, eu vi que muitas pessoas associaram o despedimento à questão do Joel Embiid, à extensão, que é uma extensão absolutamente insana. Mas a minha dúvida é: Daryl Morey dá essa extensão? A minha dúvida, sim, claro, isso aí não há muito a fazer. Mas a minha dúvida é: será que Daryl Morey dá essa extensão sem a bênção de quem manda, de quem é dono da equipa? Eu acho que não. Quando estamos a falar de uma extensão tão alta que ainda por cima vai, entre aspas, hipotecar o futuro da equipa durante tanto tempo, eu acho que só dás aquela extensão se tiveres o acordo de quem paga o cheque, de quem assina o cheque. Portanto, não sei, se tu pensares no trabalho do Morey, esta se calhar não era a altura para o despedir, porque o que é que ele poderia ter feito mais este ano, não é? Um ano onde entre o doping, entre lesões, entre os joelhos, entre não sei o quê, entre os dedos de Maxi, a equipa nunca esteve saudável e mesmo assim consegue ir à segunda ronda de playoff. Tem aqui uma situação interessante, que é: tem a sua base de futuro, com a dupla de bases do Maxi e do Vidic, mas depois não consegue construir à volta desses dois, porque tem dois albatrozes, digamos assim, a puxar ali o cap para baixo, que é o Joel Embiid e o Paul George. Mas ainda assim chegou à segunda ronda do playoff quando ninguém imaginava. Portanto, eu diria que no ano passado, quando a equipa era considerada uma possibilidade de ir ao título e acabou a ter que defender a sua escolha no top 6 ou no top 7, já não me lembro, aí se calhar fazia mais sentido. Este ano... não é? E depois é isto. Quem entrar agora a seguir, o que é que pode fazer de diferente? Pode trocar o Joel Embiid? Não. Pode trocar o Paul George? Também não. Não sei. Acho que o timing do despedimento é estranho. Sim, até porque se tu queres fazer um despedimento porque as coisas não correram bem, eles decidem manter o treinador, portanto todos os problemas foram problemas de construção de plantel, é isso que estão a dizer, decisões de front office, porque o treinador manteve-se. Enfim. Olha, é o que é. Os 76ers para o ano vão ser uma equipa extremamente competitiva, porque o joelho de Joel Embiid está saudável. Olha, olhando para as finais de conferência, uma hoje, outra amanhã, portanto nós estamos a gravar isto na segunda-feira, portanto se calhar quando ouvirem já vão estar a saber o resultado do primeiro jogo. É engraçado porque se pensarmos nas 4 equipas que estão nas finais de conferência, Ricardo, se puxarmos a fita atrás até outubro, 3 delas eram mais ou menos expectáveis, eram vistas os Cavaliers e os Knicks, apesar de estradas um bocadinho curvas, eram vistos como os grandes favoritos a estarem, especialmente por causa da situação dos Celtics e dos Pacers, eram vistos como os herdeiros, digamos assim, do Oeste. Estão lá os dois. E ainda não havia James Harden na altura. E do outro lado, absolutamente no-brainer, 4-0 em cada uma das séries. E a outra equipa que foi conquistando os nossos corações, ou pelo menos conquistando a nossa confiança, também com uma estrada um bocadinho turva, porque nem sempre o lançamento está lá, mas depois tem o homem que faz a diferença. Focando aqui nessa série, 2 equipas que têm bife, 2 equipas que durante a fase regular nós até nos esquecemos que havia aquela situação dos Spurs serem a equipa que estava sempre a ganhar aos OKC, se não estou em erro, ficou 4-1 porque eles fizeram 5 jogos. Chet, Victor Wembanyama, já há muitos anos que têm a sua rivalidade, muito bons defensores de cada lado. Ricardo, tem tudo para ser uma série absolutamente inacreditável, não é? Muita gente está a dizer que é a final de conferência mais final esperada desde os Warriors Rockets em 2018. A famosa série que tinha, de um lado tinha Steph Curry, Kevin Durant no seu prime, do outro lado James Harden e Chris Paul também no seu prime. Curiosamente Chris Paul e Kevin Durant que se lesionaram durante essa série. Sim, é verdade. E que terminou com os famosos 27 lançamentos triplos falhados no jogo 7.
por parte dos Rockets. Eu acho que esta é a série que toda a gente queria ver, se bem que se os Nuggets tivessem estado saudáveis e a jogar bem, acho que se tivessem os Nuggets também toda a gente ficaria feliz, mas ver os Spurs em termos de narrativa a jogar contra estes OKC, eu acho que o Adam Silver não poderia ter desejado melhor final de conferência no Oeste, pelo que tu já disseste, não é? O histórico recente, a up and coming team, que são os San Antonio Spurs, que parecem ter aqui algumas armas que podem ameaçar esta suposta dinastia que pode estar aqui a começar dos Oklahoma City Thunder, mas a verdade é que na fase regular 4 vitórias para San Antonio, 3 delas por 2 dígitos, portanto o domínio dos Spurs na fase regular. É verdade que a fase regular não são os playoffs são um bicho diferente, como eu gosto de dizer, mas é um número que não pode ser ignorado, não é? Nos 5 confrontos deste ano, essas 4 vitórias de San Antonio, e isso vai estar de certeza na cabeça dos jogadores, não só dos Spurs, mas sobretudo dos Oklahoma City Thunder, que vão partir para esta série com algumas dúvidas. Bom, para já, Jalen Williams não é dúvida, está disponível, está dado como provável para esta noite de segunda-feira, não aparece no injury report, apesar de ter havido aqui um AJ Mitchell que fez o papel do Jalen Williams enquanto ball handler secundário, enquanto criador, mas há aqui muita coisa que podemos dissecar, e a começar se calhar por lançar-te aqui o tema da profundidade. Sim. Para me dizer se achas que os Spurs podem ter problemas aqui de profundidade. O OKC tem o 5 inicial nestes playoffs, nas 8 vitórias, tem mais 11 pontos de net rating, tem um net rating de mais 11 em cada 100 posses de bola, mas se tirares os 5 titulares, o grupo dos suplentes tem mais 8 por cada 100 posses de bola, portanto existe aqui muita capacidade para manter o rendimento mesmo quando não estão lá os jogadores principais deste lado. Ricardo, são 2 anos onde naturalmente os Oklahoma City Thunder têm Shai Gilgeous-Alexander, tem Chet, tem Jalen Williams, mas a grande diferença deles para todos os outros é essa profundidade, é conseguirem nunca, ou pelo menos não ter uma quebra grande quando vão ao banco. No ano passado, ainda por cima em épocas tão longas, fases de playoffs tão intensas, no ano passado foi, na minha opinião, o grande fator diferenciador, é tu poderes tranquilamente ires ao teu 9º jogador se for preciso, enquanto as outras equipas, já não sei qual é a expressão, mas jogam 6, confias em 5, e ali não é verdade, ali jogam 8 e se calhar tu confias em 9. Portanto, essa é uma grande arma, e acho que não há nenhuma equipa que consiga igualar o standard nesse aspecto, e se calhar durante uma década ninguém vai conseguir igualar, porque sim, a pirâmide está montada contratos baixos e tem escolhas ainda que podem dar essa continuidade. Portanto, aí há logo uma vantagem, e eles vão ter sempre essa vantagem independentemente do adversário. Por outro lado, se tu olhares aqui para o banco de San António, para já tens o 6º homem, Keldon Johnson, ok, vale o que vale, em playoff, como tu dizes, é um bicho diferente, e este tipo de jogadores... Se o AJ Mitchell tem estado saudável a época toda, se calhar era ele o 6º homem. Sim, mas o que eu quero dizer é que este tipo de jogadores, estes marcadores de pontos de banco, às vezes chegam ao playoff e são completamente impossível tê-los a jogar porque têm debilidades grandes. Mas tem Dylan para sair do banco, que não é. Tem Harrison Barnes, um veterano, apesar de não estar a jogar muitos minutos, mas foi um ótimo lançador. Portanto, o banco de San António também não é terrível. Portanto, apesar de eu achar que há realmente uma vantagem em Oklahoma, eu acho que não será essa vantagem. Ou pelo menos não será essa vantagem que vai ditar, ou, se houver uma lesão, poderá ditar, e o De'Aaron Fox até está questionável para este jogo. Mas acho que não será por aí. Eu acho que são 2 equipas que têm pontos similares, ou seja, os Spurs estão numa fase da desconfiança que nós tínhamos do Standard em relação no ano passado, que é o lançamento vai entrar, porque e esse problema eu acho que vai se pôr também ao Standard. Porquê? Porque quando tu tens Victor Wembanyama, que te dá uma segurança tão grande aos jogadores de perímetro não terem que vir, ou seja, não terem que vir ao pintado ajudar, porque sabem que está lá Victor Wembanyama,
permite-lhe estar muito mais perto dos atiradores. Portanto, os atiradores de Oklahoma podem ser mais agressivos a fazer close-outs, exatamente, no perímetro, faz lembrar um bocadinho aquelas equipas dos Jazz que continuam Donovan Mitchell e Rudy Gobert, que tu olhavas para os jogadores de perímetro e vias Jordan Clarkson, Donovan Mitchell e dizias, pá, esta equipa não pode ser uma boa equipa defensora, mas depois ias ao defensive rating e era sempre bom. Porquê? Porque eles tinham as costas quentes. Aí era uma diferença, é que os do perímetro aí demitiam-se completamente de defender. E aqui não é o caso. E estes não, estes são bons defensores. São bons defensores, são jovens, têm vontade, nunca foram campeões, não, têm fome. Há muita coisa aqui que tens aqui um Stephon Castle que é dos melhores jogadores da liga nesse aspecto. Sim. Sim, há aqui algumas questões táticas que são interessantes e que eu vou ter curiosidade. Uma delas é, obviamente, está relacionado o epicentro, o Wembanyama e tudo o que isso vai envolver. Em termos ofensivos, como é que o Wembanyama se vai comportar e como é que os Spurs o vão utilizar? Porque o Wembanyama não pode andar no perímetro. Vai ter que andar lá dentro. Andar no perímetro é tirar ali muito da sua arma, até porque este Wembanyama se calhar vai começar a série a ser defendido pelo Chet, é talvez o jogador que melhor se encaixa. Talvez o Hartenstein, não? O Hartenstein há de passar por lá também, portanto. Para o Chet ficar mais nas ajudas. Talvez, não vamos ver, é uma curiosidade. Se bem te lembras, no ano passado, no jogo 7 contra os Denver Nuggets, o Caruso é que teve a defender o Nikola Jokic, e eles podem perfeitamente meter o Dort ali a morder os calcanhares do Wembanyama, o Caruso. Essa é a estratégia que a maioria das equipas faz. Os Timberwolves é que preferiram defendê-lo com o Rudy Gobert. Claro, e o que é que vão fazer? Vão retirar-lhe completamente a possibilidade dele driblar. Ele não vai poder dar um drible se tiver um desses cães ali agarrado aos... Kaysen Wallace, AJ Mitchell, Dort. Ele vai ter que ser obrigado a jogar lá dentro. Ser obrigado a jogar lá dentro, não sei até que ponto é bom para os Oklahoma City Thunder, não é? Porque ele é absolutamente geracional se estiver nas zonas próximas do cesto. Portanto, perceber a utilização do Wembanyama no ataque vai ser muito interessante já no primeiro jogo. E depois também na defesa ver o que é que os Oklahoma City Thunder conseguem manipular o Wembanyama. Será que o Chet vai ser uma ameaça suficiente para puxar o Wembanyama para fora? Ou ele vai simplesmente estar-se a marimbar para o Chet e ficar lá dentro à espera do mid-range do Shea para lhe dar uns abafos? Eu acho que o Chet vai ter via verde para lançar, não é? Sim, vai. Eu acho que vai ser uma série... É engraçado porque o Victor Armamento é tão grande, mas eu acho que os Thunder vão ter que jogar muito mais pequeno. Ou seja, a ideia do double big não vai ser utilizada pelos Thunder, porque se Hartenstein estiver no campo, é dar via verde a Victor Wembanyama para estar plantado à frente do cesto e abafar tudo e mais alguma coisa. Portanto, vai ser muito interessante esse matchup. E depois há um outro cenário, que é a partir do momento em que os Thunder até joguem só com um big, que será obviamente o Chet. Eu acho que os Spurs até vão estar mais confortáveis em ter o Victor Wembanyama num Dort ou num Caruso ou num Kaysen Wallace, não digo, mas num Dort ou num Caruso, ou seja, vamos ver, é engraçado, ou seja, alguém vai ser desafiado a lançar muitos triplos. E eu lembro-me, por exemplo, no jogo que eles tiveram, já não lembro se foi no dia de Natal, acho que foi no dia de Natal, em que os Spurs lhes dão uma tareia. Foi o jogo em que, por exemplo, o Caruso lançou 0 em 9. Foi um jogo... Foi os primeiros 9 ou 10. Uma coisa assim qualquer, e vários jogadores lançaram muito mal. Mas porquê? Porque Victor Wembanyama estava tão dentro que convidou toda a gente a lançar de fora. Muito interessante. Estou muito curioso para ver como é que o Stephen Castle se vai portar numa série playoff a defender o Shea. Vou assumir que será esse o matchup. Estou curioso para ver como é que De'Aaron Fox, que tem estado aqui um bocadinho altos e baixos, mais baixos do que altos, de repente vai ter que lidar com Lu Dort, provavelmente, ou Kaysen Wallace. É uma série que damos, não sei se concordas comigo, damos um favoritismo aos campeões, mas há muitos fatores aqui que podem mudar esse favoritismo. Eu espero e fico genuinamente a torcer para que tenhamos 7 jogos destas duas equipas frente a frente, e dou favoritismo aos Oklahoma City Thunder pela experiência que têm. Agora, o outlier que representa o Victor Wembanyama pode virar uma série completamente do avesso a qualquer momento, e ele já teve um momento nestes playoffs, que foi o momento da cotovelada no Naz Reid, que o fez perceber que qualquer erro, qualquer má decisão, qualquer situação de cabeça quente pode custar um jogo
aos San Antonio Spurs. Naquele caso não custou uma série, mas também pode custar uma série, uma situação dessas, e portanto eu acho que esse momento foi ótimo para ele se focar, porque a maneira como ele apareceu na primeira metade do jogo seguinte, que ele marca 18 pontos logo no primeiro período, mostrou que ele, quando está focado e com fome, naquele caso com sede de vingança também, o que não é propriamente o melhor espírito para tu abordares isto, mas pronto, naquele momento ele estava, ajudou a transformar-se num monstro ainda maior do que aquele já costuma representar. O bad blood que estas equipas têm entre si, o tão próximo que ele está de poder conquistar o seu primeiro título aos 22 anos, eu acho que ele vai surgir com tudo, ainda por cima não tendo vantagem em casa, a possibilidade de roubar um jogo já em Oklahoma City, um destes primeiros dois, há de ser um grande objetivo de San António. Nunca mais é 1h30 da manhã, é o que eu te digo, nunca mais. Mas Ricardo, também deixa-me dizer-te uma coisa, pá, se por acaso ele ganha o primeiro título aos 22 anos, depois de ter sido terceiro classificado, no terceiro ano da NBA, no seu terceiro ano da NBA, depois nos primeiros dois até serem um bocadinho mais de inconstância, né? Lesão e tal, pá, e também temos que tirar o teto aos pavilhões, porque não é? De fogo. Estava só aqui à procura de um dado, que é outra coisa, só para terminarmos, que eu vou estar muito atento, é tudo isto que o Ricardo disse sobre o Victor Wembanyama, tudo certo, mas o Victor Wembanyama, até fruto da idade, tem 22 anos, ainda tem um fogo que por vezes vai contra ele. Nós vemos muitas vezes o Victor Wembanyama querer pôr o pé na garganta dos adversários, não literalmente. Aqueles triplos que ele às vezes tenta quando a equipa está numa boa run, estás ali uma run boa de 7-0 e de repente vens e tentas um triplo para fazer o 10-0 e obrigar um timeout e de repente estás a ganhar por 15 e passaste para 20. Ele às vezes precipita-se e o Chet tem esse condão de o levar a fazer coisas que fogem um bocadinho às suas melhores habilidades. Estou curioso para isso, e isso vai se traduzir no número de 3 pontos que ele tentar. Eu estava aqui a tentar chegar a esse dado. Tudo o que seja mais de 5 triplos, 4, 5 triplos, é vantagem para Oklahoma, independentemente se os triplos entram ou não. Estou só apenas a falar dos tentados. A partir do momento em que ele, por exemplo, no jogo de encerramento da série anterior, lançou apenas 2 triplos. No jogo anterior, o tal jogo que ele regressa depois da cotovelada, lançou apenas 5, sendo que um deles foi um Eve já na reta final de um dos períodos. Portanto, este número é importante. Ver quantos triplos é que o Victor Wembanyama vai tentar. Se virmos aqui 7, 8, 9, é porque o jogo não está a correr bem aos Spurs. Portanto, é apenas mais um dado para estarmos aqui atentos. É verdade. Sim, concordo. A melhor versão do Wembanyama é quando ele está mais contido no lançamento exterior e muito mais apostado em fazer a diferença, onde consegue ser absolutamente imparável, que é usar a sua envergadura de 2,34 m perto do cesto. Ainda ontem um amigo meu me enviava um vídeo que anda a circular aí na internet de uma das casas da NBA que existe no mundo, das NBA Houses cá em muitos países, em que estão vários jogadores, a imagem de vários jogadores em tamanho real, em que estão a fazer a imagem do lançamento para se ver o release point de cada um deles. E o Wembanyama é 3,20 metros, é acima da altura do cesto, ou seja, o Wembanyama para lançar tem que lançar para baixo. Tem que fazer o arco ao contrário. Quase. O release point dele é 3,20 metros quando o cesto está a 3,05 metros do chão, e isso é, enfim, pode levá-lo a sentir a tentação de que consegue lançar por cima de toda a gente, porque de facto consegue, mas onde ele de facto pode usar essa capacidade de colocar a bola a 3,20 metros é ao pé do cesto, e ali ninguém o consegue desarmar, não é? Não é hipótese. Por acaso era um dado que eu gostava, tenho que procurar esse dado. Quantas vezes é que o Victor Wembanyama já foi desarmado? Sabes, eu no outro dia estava a pensar noutra coisa. Quantas vezes é que ele perdeu a bola ao ar no início dos jogos? Sabes que havia sem tangas, isto que eu estou a dizer é verdade. Havia um grupo de apostadores. Havia dados sobre isso. Aposta-se sobre isso. É também. Isso. Havia um grupo de apostadores que ganhavam muito dinheiro por causa do Steven Adams, porque o Steven Adams ganhava todas as bolas ao ar. E então eles não apostavam nisso, porque isso não dá para apostar, mas dá para apostar quem é que marca o primeiro cesto. E então era essa a aposta que eles faziam. Na altura ele estava em Memphis. Tinham a primeira posse de bola na maior parte das vezes, não é? O quê? Desculpa? As equipas do Steven Adams tinham muitas vezes a primeira posse de bola e portanto estavam mais perto de marcar o primeiro cesto.
Sim, é isso. Era essa a aposta. Era que na altura era Memphis, marcava o primeiro sexto. Deixa-me só mandar aqui uma mensagem. Porque eu vou gravar já a outra a seguir e já cá está a pessoa. A porta. Isto é podcast no seu melhor. É verdade. Podcasting no seu melhor. Atenção. Isto é... Acabar. Muito bem. Olha, outra série. Os Cavaliers ganharam ontem. Foi um jogo um bocadinho inglório. Eu estava à espera de uma batalha e rapidamente se percebeu que o gás dos Pistons tinha acabado, o gás ofensivo e mesmo o defensivo. Obviamente as duas coisas estão sempre associadas, mas o gás ofensivo não esteve lá e eles terminaram a primeira parte com 40 pontos, ou lá o que é que foi. E depois disso traduz-se do lado defensivo. Seja como for, os Cavaliers vão chegar a esta série com 14 jogos já de playoff, portanto já desgastados. Os Knicks com muito tempo de intervalo, deu para recuperar o OG Anunoby em princípio. Chegam por um lado recuperados, mas por outro lado se calhar perderam um bocadinho aquele gás que lhes vinha alimentando, porque eles estavam aqui numa sequência muito boa de jogos. Era o mínimo que se pedia a estas duas equipas, praticamente. Portanto, tudo o que não fosse isto obrigaria a tomarem decisões no verão que se calhar não queriam tomar. Consegues encontrar aqui favoritismo? Porque eu começo a pensar, ok, os Knicks chegam aqui numa fase muito boa, mas se há dupla capaz de explorar as debilidades, nomeadamente defensivas, de Karl Anthony Towns e Jaylen Brown, é Donovan Mitchell e é James Harden. Ou seja, o Jaylen Brown vai passar mal nesta série, porque eu diria que quando ele estiver em campo não haverá muitas posses de bola em que ele não seja envolvido em pick and roll do James Harden e do Donovan Mitchell. E a questão é, onde é que tu vais esconder o Jalen Brunson? Quem é o gajo que ele vai defender? É o Max Strus? Não sei, o Max Strus tem capacidade de meter a bola no chão e atacá-lo em drible. Essa é uma das grandes... Ricardo, e não consegues defender nesta série altura, porque a qualquer momento há um guard pick and roll e de repente já és obrigado a trocar, porque senão vais dar um lançamento sem oposição ao James Harden e ao Donovan Mitchell. Se calhar o James Harden até dá. O equilíbrio que os Cavs vão ter que ter para não correrem, para não sentirem a tentação desde o primeiro segundo, fazer só pick and roll, parar o que fazem normalmente, o seu attack motion, seja o que for, vai ser muito grande, porque com essa dupla ali a poder defender bloqueio direto, e atenção, os números deles a defender bloqueio direto não têm sido maus nestes playoffs. Mas também não foram muito atacados nesse aspecto. O Brunson e o Towns estão a permitir apenas 0,8 pontos por cada posse de bola em situações de bloqueio direto, o que seria ótimo. Se o Mike Brown comprava já isto até às finais da NBA. Se eles fizerem isto, chegam às finais, certo? Também é verdade que dessas jogadas de pick and roll em que o Towns e o Brunson estavam envolvidos, foram gerados muitos lançamentos de 3 pontos e os adversários dos Knicks até agora só lançaram 31% de 3 pontos nesses lançamentos, inclusive 31% nos lançamentos completamente abertos, ou seja, com o adversário a uma grande distância. Isto porquê? Porque os Atlanta Hawks não tinham grandes atiradores para castigar depois o espaço que tinha aberto. Isso não vai acontecer nesta série, porque há Sam Merrill de um lado, há Donovan Mitchell do outro, há Dean Wade, há Max Strus, há uma série de atiradores bons e muito bons que vão castigar o espaço que vai ser criado a partir desse bloqueio direto. Portanto, eu acho que é uma série muito importante para o James Harden, porque é o melhor jogador a desempenhar o bloqueio direto ali. Vão ter que os ball handlers principais, os criadores principais, James Harden e o Donovan Mitchell, vão ter que, usando muito bloqueio direto, vão ter que saber, tal como ontem fizeram muito bem, sobretudo o Donovan Mitchell, premiar os postes, dar a bola aos postes também quando saem do bloqueio direto. O Donovan Mitchell faz máximo destes playoffs em assistências ontem, 8 assistências. No primeiro período já tinha mais assistências do que a média que ele tem no playoff inteiro. Exatamente, e o Jarrett Allen faz 23 pontos, que é o seu máximo também em playoffs, precisamente porque foi muito alimentado pelo Donovan Mitchell, e portanto serem capazes de alimentar os postes, manter os postes satisfeitos, e eles próprios criando atenção para os postes, obrigarem a defesa a ter que decidir, então nesse caso temos que ajudar lá dentro, vamos abrir aqui o espaço um bocadinho cá fora, porque a manta não dá para tapar tudo, e portanto será muito importante essa tomada de decisão a partir do bloqueio direto, será determinante, eu acho que é o fator principal desta série.
Mas eu não consigo não dar favoritismo aos New York Knicks, que era a pergunta que tinhas começado. Uma equipa que está muito mais descansada, que não tem o peso no Jalen Brunson. Ainda por cima, foi uma equipa que redescobriu uma versão nova do seu ataque durante estes playoffs também, usando o Karl Anthony Towns como hub ofensivo ali a partir do topo. O Karl Anthony Towns tem quase 7 assistências de média, 6,6. É a primeira vez em 4 anos, desde que está nos Knicks, que o Jalen Brunson não lidera a equipa em assistências nos playoffs, e isto é um testemunho também a esta boa decisão do Mike Brown de envolver mais o Karl Anthony Towns como passador e não apenas como finalizador. Eu acho que os Knicks têm que ser considerados favoritos, até pelo descanso que têm, a diferença em relação a estes Cavs, e por estarem a jogar de facto mesmo muito, muito bem. Mas eu acho que este vai ser o maior teste dos Knicks nos playoffs até agora. Os Cavs, é verdade que não são tudo se calhar o que foram ontem, mas também já os vimos a vacilar bastante nestes playoffs, e portanto a inconsistência tem sido a palavra de ordem para a equipa de Cleveland. Ainda por cima sabemos que estamos a avançar nos playoffs, que James Harden é que vamos ter, porque ontem o James Harden do jogo 7 foi um James Harden que faz 0 em 6 lançamento de 3 pontos, que não jogou propriamente bem e que teve o Sam Merrill a salvar-lhe o rabo, porque ele não conseguiu ter um bom desempenho. Do outro lado, um dos grandes problemas dos Cavaliers é o tamanho. É verdade que eles jogam com 2 bigs, mas tudo à volta é pequeno. Daí na altura até terem apostado no DeAndre Hunter, que não correu bem, Jalen Tyson, Dean Wade. Ou seja, eles estão a tentar inventar um forward que possa ser competente. Nós olhamos para os Knicks e é o que eles mais têm, forwards que possam ser competentes. É verdade que podemos aqui discutir o Mikal Bridges, mas não deixa de ser um jogador que pode castigar. O Giannunobi, que estava a fazer um ótimo playoff, de certeza o melhor playoff da sua carreira até à lesão, mas de repente há muitos jogadores que tu podes atacar, porque Jalen Brunson, se James Harden e Donovan Mitchell sabem castigar no pick and roll, Jalen Brunson também o sabe fazer. E é fácil atacar James Harden, é fácil atacar Donovan Mitchell, que ainda por cima é um jogador que cada vez mais se poupa desse lado ofensivo para correr depois do outro lado. Se tu jogares com... Não é uma coisa que os Cavs façam muito, mas por vezes fazem no three guard lineups, por exemplo, com o Schroeder dentro do campo, com o Merrill dentro do campo, o próprio Max Strus, que sendo um bocadinho mais capaz, também não é um jogador que fisicamente consiga, por exemplo, travar um Giannunobi debaixo do cesto. Também vai ser uma série desafiante nesse aspecto. Cabe depois e tu falaste bem, cabe depois Mike Brown conseguir criar aqui uma mescla de two-man game entre Karl Anthony Towns e Jalen Brunson, mas também criar condições para que o Giannunobi possa castigar o James Harden, possa castigar o Donovan Mitchell, para que o Mikal Bridges possa fazer o mesmo. Portanto, é uma série que tem... As duas equipas têm pontos onde podem ser atacadas com facilidade. Cabe depois à execução saber o que é que vai acontecer. E Evan Mobley, para mim, deixa-me só terminar, Evan Mobley é a chave desta série para mim, porque é o único jogador que vai conseguir fazer duas coisas, que é, quando houver um bloqueio direto, ele pode trocar ou pode não trocar e mesmo assim não é um problema. Portanto, tanto defensivamente como ofensivamente, Evan Mobley para mim é a chave, porque é ele que depois que provavelmente vai andar nas ajudas, é provavelmente ele que vai encaixar no Josh Hart para poder ser um bocadinho mais roamer. Portanto, estou muito curioso. Evan Mobley tem tido um playoff um bocadinho up and down, mas se há altura para os Cavaliers precisarem que Evan Mobley seja realmente o Evan Mobley que eles pagaram o Supermax e que foi defesa do ano no ano passado, é nesta série. Sim, concordo com tudo o que disseste, fazendo a ressalva de que o Giannunobi pode, e a sua presença ou a ausência pode virar esta série completamente do avesso. Está com 21 pontos de média nestes playoffs, a lançar 62% de campo e 54% de 3 pontos.
a jogar se calhar provavelmente o melhor basquetebol da sua carreira. É um jogador que pode defender 3, 4 e 5 à vontade, até 5 mais pesadões, ele aguenta-se bem. Agora, para defender jogadores grandes e pesadões, ele precisa de estar bem do ponto de vista físico, e esta lesão é um bocadinho traiçoeira, não é? E vamos ver se ele aguenta uma série inteira com o tipo de intensidade que se prevê que esta série possa ter. Sim, vamos ver. Séries começam agora, portanto temos aí finais de conferência durante a próxima semana e meia e depois embalamos para a final. Mais algum ponto, Ricardo, que tenhamos falhado aqui de situações que estejam a acontecer aí pela Liga? O que é que achaste da prestação de Julius Randle? Prémio de MVP? Pois é. Tu viste a malta do Prime chateado com o Shams? E bem, a dizer para ele comer um branchezinho ao domingo. Nerd. Muito bem. Nerd. Adorei essa boca do Blake Griffin. Ficaste surpreendido com os resultados? Eu vi tanta gente, na Lakerosfera, digamos assim, muita gente indignada com o Luka não ter tido nenhum voto para primeiro lugar, e eu pensei, mas como é que ele ia ter? Isso não me choca nada, choca-me o Jaylen Brown ter tido votos de segunda escolha, por exemplo. Significa que alguém meteu o Jaylen Brown à frente do Embiid ou do Jokic, por exemplo. Sim. Ou do Shea. Ou do Shea, isso faz muita confusão. Sim. Mas agora, acho que foi tendo em conta o que íamos sentindo, até dos analistas, que muitas vezes são as pessoas que votam nestes prémios, a ideia com que eu tinha era que podia não ser uma diferença tão grande, não? Ele teve 83 votos de first place em 100 possíveis, portanto foi mesmo absolutamente esmagador. Em relação ao Luka, já que levantaste o tema Luka, tenho uma pergunta para ti. Então, como és adepto dos Lakers, gostava de saber, tendo em conta a forma como o Victor Wembanyama está a crescer, e muito provavelmente este ano ficou em terceiro, para o ano se calhar vai ficar em segundo ou em primeiro, vamos ver. Isso pode acontecer nos próximos 10 anos, tendo em conta aquilo que é o seu impacto nos dois lados do campo. Achas que o Luka pode acabar a carreira sem ganhar um único prémio de MVP? Acho. E digo-te uma coisa, Ricardo, é o mais provável, porque se pensares mesmo em Jokic, em Shea, mesmo no ecossistema que está à volta do Shea, né? que vai ser competitivo durante uma década, associando obviamente a Victor Wembanyama, o próprio Jokic vai andar por aí também mais uma porrada de anos. Pode perfeitamente acontecer, e não é? E o Luka é um jogador um bocadinho mais unidimensional, não é? Portanto, vai. Acho que é muito provável que. Quer dizer, não é muito provável. O Luka tem. Se os Lakers construírem um plantel interessante à sua volta, e ele tem argumentos, ofensivamente, tem argumentos para ser MVP, mas eu acho que Victor Wembanyama vai dominar estes prémios. Vai ser quase como o Michael Jordan não ter 8 MVPs. Percebes? É só mesmo por Volter fatigue. Ele estando elegível, eu acho que é insano acreditar que alguém não vai dar o prémio Defensive Player of the Year ao Victor Wembanyama. O que é que pode ser um ano mau do Victor Wembanyama? É fazer só 3 desarmes de lançamento por jogo, mas continuar a alterar as dinâmicas de lançamento de toda a gente na liga. E isso vai continuar a ser suficiente. Ele podia não fazer um único abafo por jogo. A sua presença lá dentro é suficiente. Olha, no outro dia estava, só para terminar, no outro dia estava a fazer um exercício com um amigo e estava-lhe a dizer, já não sei, a pergunta que ele me tinha feito era se eu trocava a escolha número 1 deste draft pelo Giannis. Eu acho que até já tinha dito isto, mas depois não te disse a segunda parte da conversa, e eu disse-lhe que não. E depois eu estava-lhe a dizer, imagina que a certa altura, pode acontecer, o Victor Wembanyama se chateia, vamos imaginar, daqui a 2 anos há um problema qualquer entre o Victor Wembanyama e os Spurs, ou os Spurs não lhe querem pagar, qualquer coisa assim, e os Spurs são obrigados a colocar o Victor Wembanyama no mercado. O que é que tu achas que vale o Victor Wembanyama? O que é que tu achas? Vale tudo, vale pavilhões, vamos pegar na equipa que tem mais assets neste momento, o Standard. Se Victor Wembanyama trocavas Shea e Chet por Victor Wembanyama e piques Shea e Chet. Não trocavas Shea, J-Dub e Chet pelo Victor Wembanyama? Não. 3 por 1. Não trocavas? Não, Victor Wembanyama com 22 anos. Está bem. Com isto que ele o Chet tem 22 também. O Shea também. Não trocava os 3. Os 2 trocava. 3 não, Ricardo. Pô, 3.
Sim, não precisa sendo campeões já, né? Mas pronto, mas foi um exercício para as pessoas pensarem em casa. Se Victor Wembanyama hoje dissesse, não quero ficar mais em San António, isto no Texas não tem graça nenhuma, quero sair, quero viver mundo. O que é que acontecia na NBA se Victor Wembanyama hoje saísse um tweet agora dos Shams a dizer Victor Wembanyama has requested a trade from San António? Imaginem só o que é que poderia acontecer. Bem, vamos embora, Ricardão. Voltaremos para a semana. Deixa-me só dar esta nota que o Ricardo também não sabe. Para a semana voltamos só na reta final da semana. Porque Cenas. não, porque eu regresso ao trabalho assim a sério, full nessa fase, e então escuso de estar a vir cá de propósito para gravar. Gravar assim na reta final. Vamos embora. Está feito. Está feito. Se conseguirem fundar 3, meus amigos, mandem-nos o vídeo.